Bom dia, esse é o PIT referente ao APQ 020-4216, aprovado no edital universal da FAPEMIG, intitulado Síntese, Caracterização e Aplicação de Materiais Nanoestruturados no Desenvolvimento de Sensores Eletroquímicos. Esse projeto foi desenvolvido no Lab Sensor da UFSJ e nós vamos apresentar a seguir um compilado das atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa, coordenado por mim, professor Reinaldo César Pereira, da UFSJ, na sequência desse vídeo. Um dos projetos desenvolvidos de iniciação científica no laboratório foi a determinação de imidacloprido por meio de um sensor eletroquímico modificado com oxigrafeno reduzido e fentalocianina de manganês. O imidacloprido é um inseticida da classe dos neonicotinoides utilizados para prevenção, controle e eliminação de pragas. Porém, esse composto ele causa toxicidade para abelhas, já que ele pode ser absorvido pelas raízes das plantas. Logo, estudos sobre esses inseticidas tornam-se relevantes. Portanto, é necessário um método eficaz, rápido e sensível para a determinação de imidacloprido em alimentos, e os sensores eletroquímicos desempenham bem esse papel, principalmente os eletrodos modificados, pois eles apresentam boa condutividade, estabilidade, seletividade e sensibilidade. Portanto, esse trabalho desenvolveu um sensor à base de carbono vítreo, modificado com oxigrafeno reduzido, que apresenta ótima condutividade elétrica, e também a fentalocianina de manganês, que é um catalisador de reações redox. Como metodologia, inicialmente 2 mg de oxigrafeno foram dispersados em etanol e foi feita a redução eletroquímica desse material. Posteriormente, 5 microlitros dessa suspensão foi adicionado sobre a superfície do eletrodo. O eletrodo foi seco em estufa por aproximadamente 5 minutos. Depois, foi feita uma outra suspensão de fentalocianina de manganês em DMF na concentração de 1,5 mg por ml. Foi adicionado também 5 microlitros dessa suspensão na superfície do eletrodo e novamente ele foi levado à estufa por aproximadamente 15 minutos. Depois desse tempo, o eletrodo está pronto para as análises eletroquímicas. E para essas análises foi utilizado um potenciostato, modelo PGestado 101, acoplado a um microcomputador contendo software Nova 1.11, utilizando, portanto, o eletrodo de trabalho modificado, que foi o de carbono vítreo, o eletrodo de referência e o eletrodo auxiliar. Como alguns dos resultados, primeiramente, o eletrodo foi testado diversas configurações do eletrodo de trabalho e o eletrodo que obteve a maior resposta eletroquímica foi o modificado pelo compósito oxigrafeno reduzido e fentalocianina de manganês. E a partir dos parâmetros experimentais otimizados, como a concentração dos modificadores, o pH, a composição e a força iônica do eletrodo de suporte, obteve-se um ganho de sensibilidade, justificando o uso dessas modificações como no eletrodo de trabalho. Posteriormente, foi avaliado o comportamento eletroquímico do imidacloprido, avaliando diversas velocidades de varredura. E a análise do gráfico da figura 6, da corrente de pico pela raiz quadrada da velocidade, percebe-se que a corrente aumenta linearmente em função da raiz quadrada, demonstrando então que a redução desse composto é controlada por difusão, ou seja, o transporte de massa que é o fator limitante desse processo. Posteriormente, foi feita a curva analítica, onde alguns parâmetros operacionais foram avaliados, como a sensibilidade, limite de detecção e o limite de quantificação. O limite de detecção, que foi de 6,5 micromol por litro, está de acordo com os valores encontrados na literatura, muitas vezes até menores, o que justifica o uso desse sensor para a determinação de imidacloprido em amostras de alimentos. E, como uma aplicação, foi analisada a amostra de mel, onde inicialmente foi feito o preparo dessa amostra, onde 1 ml de mel foi solubilizado em 100 ml de água e foi feita adição e testes de adição e recuperação, adicionando 30, 75 e 150 micromol por litro à célula eletroquímica, encontrando valores de 90,5% a 101,9%. E esses valores estão dentro da faixa de aceitação estabelecida pelo EPA, que é a Agência de Proteção do Meio Ambiente. Então, justifica o uso desse sensor para análise. Outro trabalho de iniciação científica realizado no nosso laboratório foi o trabalho cujo título é a determinação de domperidona, baseada no desenvolvimento de um sensor eletroquímico empregando metalofentalocianina imobilizada sob matriz inorgânica. Bom, então essa estrutura química da domperidona está apresentada na figura 1, e a domperidona ela é um antagonista da dopamina,
e, portanto, ela apresenta atividade antiemética e pode ser utilizada no tratamento de enjoos, náuseas, vômitos, queimação estomacal e no controle dos sintomas adversos, né, que são causados pelos medicamentos usados no tratamento da doença de Parkinson. No entanto, o uso indiscriminado da domperidona pode causar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, tonturas, dores de cabeça, ansiedade, agitação, confusão, espasmos musculares e arritmia cardíaca. Portanto, é muito importante, né, que seja desenvolvida uma metodologia analítica sensível e eficaz para a determinação de domperidona, e por isso, nesse trabalho, foi proposto o desenvolvimento de um sensor eletroquímico, né, um eletrodo quimicamente modificado, sendo que o sensor base era um eletrodo de pasta de carbono, por apresentar preparação simples, superfície facilmente renovável, amplo intervalo de potencial de trabalho, possibilidade da modificação interna do material eletródico. Para isso, foi utilizado, então, juntamente com o grafite da pasta de carbono, uma matriz inorgânica de um óxido misto, né, de sílica e um outro metal, que vai apresentar alta resistência química, alta área superficial, porosidade, caráter de ácido de Lewis e pode ser, então, suporte para vários catalisadores, que vai possibilitar a obtenção de um sensor que vai apresentar boa resposta em um curto período de tempo. Para modificar essa matriz inorgânica, foi utilizada uma fitalucianina metálica, por apresentar a capacidade de reduzir o potencial de oxidação e redução de muitas espécies químicas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um sensor eletroquímico utilizando um eletrodo de pasta de carbono modificado com a fitalucianina de ferro, imobilizado então sobre essa matriz inorgânica modificado com óxidos metálicos, né, óxido de silício e algum óxido metálico, para determinação de domperidona em formulações farmacêuticas. A instrumentação foi utilizada uma célula eletroquímica convencional de 3 eletrodos, sendo aqui o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência de prata e cloreto de prata e o eletrodo auxiliar de fio de platina, conectados então no potenciostato e em um computador contendo software Nova. Em relação aos materiais e métodos, para a imobilização da fitalucianina de ferro sobre a matriz de sílica inorgânica, foi inicialmente pesados então 0,5 gramas dessa matriz inorgânica e 0,012 gramas da fitalucianina de ferro. Depois, esses dois materiais foram adicionados em 10 ml de etanol e foi agitado durante 17 horas. Esse material foi centrifugado, né, para a etapa de lavagem e retirada de possíveis impurezas e depois seco na estufa a 80 graus Celsius durante 1 hora. Em relação à preparação do eletrodo quimicamente modificado, foram pesados então 19,5 mg dessa sílica já modificada com a fitalucianina de ferro e 10,5 mg do pó de grafite. Para a preparação da pasta de carbono, foi adicionado 8 microlitros de óleo mineral, juntamente com esses dois materiais, que teve um papel então de aglutinante. Depois essa pasta foi adicionada na cavidade do eletrodo e a superfície desse eletrodo foi polida até a obtenção de uma superfície com o mínimo de imperfeições possíveis. Aqui nessa tabela, então, ela apresenta algumas condições que foram otimizadas durante o desenvolvimento do sensor. Então, a proporção de massa entre a sílica modificada com a fitalucianina de ferro e o grafite foi de 65% de matriz inorgânica para 35% de grafite. O pH ótimo foi obtido no valor, né, de 7, o que está de acordo com o pK da domperidona. Solução tampão utilizada foi a solução tampão fosfato, apresentou as melhores respostas. Concentração do tampão de 0,4 mol por litro. A técnica analítica utilizada foi a voltametria cíclica. E o final, né, após a construção da curva analítica, foi obtida uma sensibilidade de 0,207 microampere litro por micromol e uma faixa linear então de resposta de 10 a 80 micromol por litro e limite de detecção de 2,56 micromol por litro, limite de quantificação de 8,54 micromol por litro. Então, aqui nessa figura 13 estão indicados os voltamogramas cíclicos para o sensor na solução tampão fosfato, 0,4 mol por litro, pH 7, né, todas as condições otimizadas.
que foi obtido então com adições sucessivas de domperidona de concentrações de 10 a 80 micromol por litro. Então, aqui são os voltamogramas cíclicos e a curva analítica construída. Por fim, depois de toda a otimização de todos os parâmetros, foi realizada a aplicação desse método em formulações farmacêuticas da Germed Pharma, utilizando o sensor desenvolvido, então, e foram avaliadas as concentrações de 20, 40 e 80 micromol por litro. Então, aqui estão os valores encontrados. Como o erro relativo encontrado foi abaixo de 5%, pode-se concluir, então, que esse sensor apresentou boa resposta para a determinação de domperidona em amostras reais, de formulações farmacêuticas. Então, como considerações finais, após a otimização de todos esses parâmetros, o sensor proposto apresentou limites de detecção e quantificação satisfatórios, boa sensibilidade, facilidade de renovação da superfície do eletrodo, e considerando então todos esses aspectos, pode-se afirmar que o desenvolvimento do sensor proposto foi realizado com sucesso por meio de uma metodologia de fácil execução, baixo gasto de reagentes, viabilidade econômica, sendo viável sua aplicação para determinação de domperidona. Bem, a próxima linha de pesquisa foi com relação ao desenvolvimento de sensor eletroquímico à base de material carbonáceo e nanopartículas magnéticas, visando a determinação de tetraciclina em amostras reais. Bem, a tetraciclina é um antibiótico de amplo espectro de ação, utilizado para tratar infecções causadas por diversas bactérias. Ela vem sendo amplamente utilizada tanto em humanos quanto em animais. E desde 2005, ela foi denominada como antimicrobianos altamente importantes para a medicina humana. Essa designação foi dada pela Organização Mundial da Saúde, devido à sua importância tanto no tratamento de doenças graves, quanto naquelas doenças originárias de genes de resistências provenientes de fontes alimentares. As medidas eletroquímicas para a determinação de tetraciclina foi a partir utilizando um potenciossato governossato da Autolab, PGStat 12, acoplado a um computador contendo o software Nova 1.11 e 1.8. O sistema eletroquímico adotado foi composto de 3 eletrodos: o eletrodo de referência, de prata, cloreto de prata, o eletrodo auxiliar de fio de platina em espiral e o eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas e nanopartículas magnéticas. Bem, em um primeiro momento, foi realizada a influência dos modificadores na superfície do eletrodo, na presença de 22 micromol de tetraciclina. Foi possível observar nesse estudo que houve uma maior intensidade de corrente na presença dos nanotubos e das nanopartículas magnéticas na superfície do eletrodo, que pode ser devido à ampla área superficial e à rápida transferência de elétrons na superfície do eletrodo fornecida por esses materiais. Em seguida, foi feita a otimização dos parâmetros experimentais, que governam a concentração dos modificadores, o pH, a composição, a força iônica do eletrólito de suporte. Todos os valores otimizados, eles foram relacionados à maior intensidade da corrente e um aumento da atividade eletroativa da tetraciclina. Bem, após a otimização dos parâmetros experimentais da metodologia analítica, foram obtidos voltamogramas de pulso diferencial adsortivo nas concentrações entre 4 e 64 micromol por litro de tetraciclina e sua respectiva curva analítica. Foi possível observar 2 regiões lineares com relação a essa curva analítica. E adotando um conjunto de pontos de número de pontos igual a 16, foi possível obter os valores de limite de detecção e limite de quantificação, os quais foram encontrados os valores de 2,50 micromol por litro e 8,32 micromol por litro, respectivamente. Após ter elaborado a configuração desse sensor eletroquímico, esse eletrodo ele foi aplicado para 3 amostras reais distintas: em amostra em fármaco comercial, em águas de rio e 2 amostras distintas de leite cru, pelo método de adição e recuperação. E foi possível observar que obteve-se uma porcentagem de recuperação em torno de 94,89% e 117,8%. E diante desses resultados, foi possível concluir que o sensor elaborado nesse trabalho
cujo eletrodo base foi o eletrodo de carbono vítreo, modificado com nanotubo de carbono de paredes múltiplas e nanopartículas magnéticas, ele apresentou alta sensibilidade, elevada detectabilidade e baixo custo de produção. E por isso, com isso, ele se mostrou viável para a determinação de tetraciclina em diversas amostras de natureza complexa. Outro trabalho também desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa consistiu no desenvolvimento de um eletrodo quimicamente modificado com polímero magnético molecularmente impresso, visando a determinação de estradiol em amostras de água. Bem, o estradiol ele pertence ao grupo de hormônios esteroides naturais e ele é produzido endogenamente por todos os mamíferos. A figura 1 aqui apresenta a estrutura molecular do estradiol. E o estradiol ele tem sido amplamente utilizado na pecuária com o objetivo de promover o crescimento animal, aumentando assim o percentual de carne magra e a produção de leite. Porém, o excesso de estradiol ele pode permanecer no alimento, ou seja, na carne ou no leite, sendo capaz de causar problemas de fertilidade feminina e até câncer de mama. Então, o estradiol tem sido encontrado em fontes de águas naturais e efluentes de águas residuais em baixas concentrações. Isso é um problema ambiental bem grave. E mesmo a baixas concentrações, esses hormônios esteroides, eles podem causar efeitos adversos em humanos e outros animais, devido ao efeito de bioacumulação na cadeia alimentar. Então, sensores eletroquímicos, eles têm sido utilizados como uma alternativa viável na detecção e quantificação de estradiol. Por quê? Os sensores, eles fazem uso de procedimentos bem mais simples, rápidos e de baixo custo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento então, de um método eletroanalítico à base de eletrodo modificado, visando a determinação de estradiol em amostras de água de rio. Como metodologia, o polímero ele foi sintetizado. Essa síntese do polímero consistiu em 3 etapas. A primeira etapa é a obtenção do material magnético, no caso foi a magnetita. A segunda etapa foi o revestimento da magnetita. Essa magnetita ela foi revestida com tetraetil ortosilicato. E a terceira etapa consistiu na síntese do polímero impresso sobre o material magnético. O MIP ele foi então empregado na construção de um eletrodo à base de pasta de carbono. O eletrodo à base de pasta de carbono consiste simplesmente no grafite e um material modificador e um aglutinante, como o óleo mineral. Como metodologia, foi empregada uma célula convencional, como a da figura, composta de 3 eletrodos, sendo o eletrodo de referência prata, cloreto de prata, o eletrodo auxiliar, um eletrodo de fio de platina, e o eletrodo de trabalho, o eletrodo de pasta de carbono, modificado com o material magnético. As medidas eletroquímicas elas foram realizadas em um multi-autolab potenciostato da Metron. Apresentando os resultados obtidos nesse trabalho, a figura 1 apresenta os voltamogramas obtidos nas diferentes configurações do eletrodo de trabalho na oxidação do estradiol, que é a molécula-alvo do trabalho analítico. O eletrodo de pasta de carbono, sem a modificação, ele apresentou uma pequena intensidade de corrente na oxidação do estradiol, evidenciando assim baixa reatividade e seletividade pelo analista de estudo. Em contrapartida, o eletrodo modificado com o MIP, ele apresentou maior intensidade de corrente na oxidação do estradiol quando comparado com as demais configurações. Isso porque o MIP ele possui diversos sítios seletivos ao estradiol, assim as moléculas de estradiol são ligadas por meio de ligação de hidrogênio a grupos carboxílicos da matriz polimérica, fornecendo assim uma interação seletiva que é responsável pelo aumento de corrente de oxidação. A presença do componente magnético no polímero, ela facilita a incorporação do material na superfície do eletrodo e permite o desenvolvimento de um eletrodo com características em termos de reprodutibilidade e sensibilidade bem melhores. A menor resposta ela foi obtida com o eletrodo modificado com o NIP magnético. Esse NIP ele é um material controle, a síntese dele ocorre nas mesmas condições do MIP, porém na ausência da molécula molde, na ausência do estradiol, por isso o NIP não tem sítios seletivos e justifica assim a menor intensidade de corrente obtida.
As outras imagens são referentes aos parâmetros experimentais. Esses parâmetros experimentais eles foram avaliados e o primeiro foi a quantidade de MIP presente nessa pasta de carbono. Na figura aqui ilustrada, é apresentado o efeito da quantidade do MIP na pasta de carbono, onde foi possível observar que a configuração de eletrodo com 3 mg do MIP apresentou uma maior efetividade na oxidação de estradiol. Menores quantidades do MIP aumentam o número de sítios seletivos, porém, há também um aumento da resistência eletrônica, o que justifica uma diminuição na corrente de oxidação quando o sensor foi preparado com 5 e 7 mg. Outro parâmetro experimental otimizado foi a influência do pH, o pH do meio. Essa figura mostra um deslocamento linear aqui do pH para potenciais menores quando o pH da solução aumentou. O estradiol provavelmente estava presente no meio reacional na sua forma não ionizada, nessa faixa de 5 a 8, que foi avaliado devido ao alto valor de pKa do estradiol, que é de 10,30. O pH 7 ele foi escolhido como pH ótimo com base na maior intensidade de corrente de pico anódico. Outro parâmetro avaliado foi a influência da solução tampão. A figura apresenta os eletrodos em diferentes soluções tampão na solução fosfato, pipes e trisma, e como pode ser observado, os tampões pipes e trisma eles provavelmente apresentaram uma afinidade pelo estradiol que levou a uma diminuição do sinal analítico. Essa afinidade ela é responsável por uma forte interação entre o estradiol e a solução tampão, e de forma que dificulta a transferência eletrônica. Já o tampão fosfato ele apresentou uma maior resposta de corrente de oxidação. Esse fato pode estar relacionado a uma maior mobilidade dos íons fosfato. E, por fim, foi avaliada a influência da força iônica no eletrodo desenvolvido. O resultado mostra que a concentração que apresentou a maior corrente de oxidação foi de 0,10 mol por litro. Provavelmente a maior quantidade de íons presentes prejudica a migração do estradiol em direção à superfície do eletrodo. Então, com os parâmetros experimentais otimizados, foi feita a aplicação desse método analítico. Em condições, o método proposto ele foi aplicado em amostras de água de rio. Essas amostras elas foram avaliadas por meio de teste de adição de concentração conhecida do estradiol e posterior recuperação. Os resultados estão representados aqui na tabela 1. E esses resultados mostram altas percentagens de recuperação, permitindo concluir que o método analítico ele foi aplicado de forma satisfatória e ele pode ser usado para a determinação de estradiol em amostras ambientais. Essa agora vai ser uma nova linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo no laboratório, que vai ser a determinação usando biomarcadores de câncer. A gente está focando principalmente agora no câncer de mama. A gente está falando de um tumor que é maligno, que vai desenvolver algumas alterações genéticas, né, nas células mamárias, tanto da mulher como do homem, e ali vai acontecer um crescimento anormal celular. É um dos tumores mais comuns, principalmente nas mulheres. Se a gente observar aí o gráfico ao lado, a maior parte das mulheres que são cometidas pelo câncer é pelo câncer de mama. Então ele ocasiona muitas mortes. A gente vê que 1 em cada 8 mulheres vai ser diagnosticada com câncer durante toda a sua vida. Só em 2016 a gente teve quase 60 mil novos casos de mulheres com câncer de mama. Então a gente vê que essa é uma questão, é um problema que a gente tem que estar desenvolvendo aqui dentro do laboratório. Mas como assim? Como que a gente faz essa determinação nessa área de pesquisa nossa, né, de eletroanalítica com os biomarcadores? Na realidade, o que é um biomarcador primeiro? Ele também é conhecido como um marcador tumoral. Ele é uma substância que a gente encontra, pode ser tanto no sangue, na urina, em fluidos corporais, tais como saliva, suor, em tecidos corporais também. E é uma molécula ali, é uma substância que ela vai estar elevada em pessoas que possuem o câncer. Então, você tem alguns tipos de molécula que, se tem uma concentração maior dela no corpo,
ela vai ser um indicativo do desenvolvimento do câncer nessa pessoa. Por exemplo, a gente vê na figura um câncer de pulmão, tem 5 biomarcadores aí, o SCC, o NSE, o câncer no fígado, principalmente o CA. E a gente tem ali no câncer de mama 3 biomarcadores, que é o CA15-3, o CEA e o M2PK. Então, são substâncias que, se a gente encontra no corpo, se a gente consegue determiná-la dentro do corpo e está com uma concentração elevada, pode ser um indicativo da presença do câncer. Então, como é que faz? A gente tem ali o tumor, que ele vai secretar essas moléculas, né, essas substâncias que a gente conhece como esse marcador tumoral, e a gente vai fazer a análise desses fluidos, né, desse sangue, para a gente determinar a concentração dessa substância. O nosso trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está focando no CA15-3, que é um biomarcador para o câncer de mama. Então, a gente está procurando determinar ele. O que é o CA15-3? Então, é uma proteína que vai ser desenvolvida, produzida por células mamárias normais e as células tumorais. Ou seja, toda mulher já tem uma concentração do CA15-3 no corpo. Ele é o melhor marcador tumoral para poder avaliar o câncer de mama. E quando a pessoa está com câncer de mama avançado, os níveis deles estão elevados em mais de 70% dos pacientes. Então, ele é um grande indicativo da presença do câncer. Só que ele não é específico, né? Ele também pode indicar um câncer de ovário, pulmão, colo uterino e outros linfomas. Mas qual que é a importância de determinar o CA15-3? Primeiro, para a gente conseguir observar a metástase. Por quê? Porque quanto maior a concentração do CA15-3, maior é o indicativo que o câncer está se espalhando. Você tem uma quantidade de tumor maior no corpo. Então, a gente avaliar essa concentração, a gente consegue observar se está acontecendo a metástase. Acompanhar também a recidiva, então, para a gente saber se o câncer, por exemplo, uma pessoa que está em remissão, se o câncer está voltando, né? Se essa concentração está aumentando, que é um indicativo que o corpo está produzindo mais, né, dessa molécula. E avaliar o estágio da doença, para a gente saber se é um tumor primário, secundário. Então, é muito importante a gente determinar essa concentração. Dentro da nossa área de eletroanalítica, os biomarcadores eles vão ser usados em sensores eletroanalíticos. Ele vai ter algumas vantagens em relação a técnicas convencionais, porque ele é mais compacto, ele é portátil, ele vai ter uma resposta rápida. A facilidade de automação de determinar utilizando um sensor, um baixo custo e principalmente não ter um pré-tratamento, né? A gente não necessita de pré-tratar essa amostra. E a gente unindo agora essa ideia dos biomarcadores, a gente está desenvolvendo no laboratório agora os eletrodos impressos, para poder fazer o uso da determinação dos biomarcadores. Como é que funciona essa questão dos eletrodos impressos? A gente tem numa determinação eletroanalítica normal, o eletrodo auxiliar de trabalho e referência. No eletrodo impresso, a gente unifica todos esses eletrodos em um só dispositivo, em que a gente vai ter uma portabilidade melhor, a gente consegue fazer o uso desse eletrodo em lugares fora do laboratório, então apresenta muitas vantagens. A gente usa dentro de uma celinha eletroquímica esse eletrodo, que já possui todos os eletrodos convencionais. Então, a gente tem dentro desse eletrodo impresso a referência, o trabalho e o auxiliar. Como é que a gente fabrica esse eletrodo? A gente vai ter as tintas para fabricação, então a gente vai ter tintas à base de carbono, tintas de prata, tintas de ouro. A gente pode usar ceras também, né, tanto comercial como a sintetizada para poder fabricar. Os papéis utilizados para a impressão desse eletrodo podem ser tanto os papéis fotográficos, um papel normal, papel simples, né? Pode ter transparência, acetato, a gente pode colocar no vidro, no papel de filtro. Então, a gente tem diversos substratos em que a gente pode aplicar essa tinta para poder fabricar esse eletrodo. E os tipos de impressão que a gente está desenvolvendo no laboratório. Primeiro é a screen printing, é o mesmo processo utilizado para fabricação de camisas estampadas, em que a gente prepara uma tinta condutora, a gente faz um molde com o formato do eletrodo e a gente utiliza ali esse rodinho para poder aplicar essa tinta no papel que a gente quer desenvolver. E a gente também tem a inkjet printing, que é uma tecnologia nova, em que a gente fabrica a tinta condutora, a gente coloca ela dentro de uma impressora inkjet, né, que é a jato de tinta,
e ela vai fazer a impressão dessa tinta motora no papel. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou apresentar aqui o nosso laboratório, que é o LabSensor da UFSJ, e vou mostrar a estrutura básica desse laboratório. Então, como dito, essa é a estrutura física do nosso laboratório, né? Muitos dos equipamentos, muitos dos itens apresentados aqui, com financiamento da FAPEMIG. Nós temos os potenciostatos, os computadores, a estrutura básica, estufas, ferrômetros, impressoras para obtenção de eletrodos descartáveis, e aqui é onde o meu grupo, meus alunos, em 3 níveis, iniciação científica, mestrado e doutorado, desenvolvem as suas atividades.